Há cartas na Bíblia que lemos com conforto, buscando nelas promessas e consolo. Mas há outras que incomodam, que cortam como espada afiada e expõem verdades que muitos preferem ignorar. Uma dessas cartas, escrita por Paulo, não é celebrada nos púlpitos com a mesma frequência, porque seu conteúdo fere a carne, confronta tradições humanas e rasga a máscara de uma fé superficial. Vivemos dias em que a igreja moderna prefere mensagens que massageiam o ego, em vez de ferirem o pecado. Mas Paulo não escrevia para agradar. Ele escrevia para salvar. E isso, inevitavelmente, exigia dizer coisas que não se quer ouvir. O mais impressionante é que o que Paulo denunciou naquela época, orgulho espiritual, falsos mestres, acomodação, pecado tolerado, ainda é o que acontece hoje, de forma ainda mais sutil. E o que é pior, muitos líderes silenciam essa carta porque sabem que ela expõe práticas que se infiltraram na própria estrutura da igreja. Neste vídeo, vamos abrir juntos essa carta, palavra por palavra, e deixar que ela fale sem filtros. Vamos entender por que ela foi escrita, a quem foi dirigida, e por que seu conteúdo é tão perigoso para quem quer viver um cristianismo confortável. Se você deseja ouvir a verdade, mesmo que doa, se está pronto para confrontar a si mesmo e ser purificado pela palavra, fique comigo até o fim. Paulo não escreveu para agradar, mas para transformar, e essa carta ainda pode transformar você hoje. Para entender por que esta carta é tão ignorada, precisamos voltar no tempo e entrar no ambiente em que Paulo a escreveu. Imagine uma comunidade cristã jovem, fervorosa no início, mas agora marcada por divisões internas, disputas por liderança, tolerância com o pecado e distorção do evangelho. Era assim a igreja em Corinto, uma cidade rica, cosmopolita e profundamente influenciada pela cultura pagã. Corinto era um centro comercial estratégico, mas também um reduto de imoralidade. As ruas eram cheias de templos dedicados a deuses falsos, e a idolatria se misturava com a vida social e política. Os novos cristãos que saíram desse contexto carregavam consigo hábitos e mentalidades do mundo antigo. E com o tempo começaram a permitir que essas práticas contaminassem a fé. Foi nesse cenário que Paulo escreveu uma carta dura, incisiva, diferente das que exaltam a fé ou encorajam o ânimo. Aqui, ele entra como um pai espiritual que, ao ver um filho em perigo, não hesita em levantar a voz. O tom é de confronto, mas também de profundo amor. Ele expõe o pecado sem anestesia, porque sabe que qualquer tolerância com ele é letal para a alma. Essa carta, que conhecemos como 1 Coríntios, não é confortável de ser pregada. Ela fala de temas que ainda hoje geram silêncio constrangedor nos púlpitos, divisão na liderança, vaidade espiritual, pecados sexuais dentro da comunidade, falsos mestres, distorção dos dons espirituais e até irreverência na ceia do Senhor. Paulo não passa pano. Ele nomeia os problemas, identifica as raízes e aponta a única solução: arrependimento genuíno e submissão à autoridade de Cristo. Muitos na igreja de hoje não querem revisitar essas verdades porque elas exigem mudança real. É mais fácil selecionar passagens positivas do que lidar com textos que chamam o pecado pelo nome. Mas se a igreja de Corinto precisava ouvir isso, nós também precisamos. Há um detalhe essencial: Paulo não estava escrevendo como um estranho, mas como alguém que tinha fundado aquela igreja e investido tempo, lágrimas e oração por aquelas pessoas. Por isso, suas palavras são carregadas de autoridade e intimidade. Ele não fala como um juiz distante, mas como um pastor que conhece o rebanho e chora ao ver lobos se infiltrando. O mais impressionante é perceber como os problemas daquela época são espelhos dos nossos dias. As disputas por influência que aconteciam entre partidários de Paulo e partidários de Apolo hoje se repetem em divisões entre igrejas, líderes e denominações. A tolerância com pecados que chocavam até os pagãos, como o caso do homem que vivia com a mulher do próprio pai.
é hoje relativizada com discursos de aceitação que ignoram o chamado ao arrependimento. Ao entender o contexto dessa carta, percebemos que Paulo não estava apenas corrigindo uma igreja local. Ele estava registrando para toda a história da fé uma advertência que ecoaria até a volta de Cristo. E é por isso que ela incomoda, porque não é possível lê-la e continuar vivendo no mesmo pecado. Esta é a carta que muitos não querem ler porque ela expõe o coração. Ela é como um espelho espiritual que revela não apenas manchas externas, mas a doença interna da alma. Mas é justamente por isso que precisamos dela. Porque um médico verdadeiro não esconde o diagnóstico para poupar sentimentos, ele revela a verdade para salvar a vida. Assim começa a jornada nesta carta. Um convite ao arrependimento radical, à restauração da pureza da igreja e ao retorno à centralidade de Cristo. Não é uma leitura leve, mas é uma leitura que salva. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, há um ponto em sua carta que até hoje provoca desconforto e constrangimento. Ele não trata apenas de erros doutrinários ou divisões internas. Ele expõe um pecado tão grave que nem entre os gentios se nomeia. É o caso de um homem que mantinha relações com a esposa de seu próprio pai. O que choca Paulo não é apenas a gravidade do ato, mas a postura da igreja diante dele. Em vez de lamentar, disciplinar e buscar arrependimento, muitos estavam inchados de orgulho, talvez até usando um falso conceito de graça para justificar a falta de ação. Era como se dissessem: nós somos tão amorosos e tolerantes que aceitamos até isso. Mas Paulo destrói essa ideia imediatamente, deixando claro que a verdadeira graça nunca é cumplicidade com o pecado. Ele lembra que a tolerância com o pecado é como fermento na massa, basta um pouco para contaminar tudo. E aqui está uma das razões pelas quais esta carta não é tão pregada hoje. Porque Paulo não sugere diálogo com o pecado, não propõe um processo de adaptação ou uma abordagem menos ofensiva. Ele ordena disciplina e separação, palavras duras para ouvidos acostumados ao cristianismo diluído de nossos dias. A sociedade atual vive mergulhada numa confusão moral parecida com a de Corinto. Relações ilícitas, desonestidade, idolatria do prazer e distorção da sexualidade não apenas existem, são celebradas. E o que é mais preocupante, essa mentalidade começa a infiltrar-se nas igrejas, muitas vezes sob a capa de modernidade, inclusão ou atualização teológica. Mas assim como em Corinto, o problema não é apenas a presença do pecado, mas a forma como ele é tolerado e às vezes até defendido dentro da própria comunidade de fé. Paulo escreve com a autoridade de quem sabe que a igreja não pertence aos homens, mas a Cristo, e Cristo a quer pura. Por isso, ele confronta diretamente: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? 1 Coríntios 5:6. Essa metáfora é poderosa, porque mostra que o pecado não é estático, ele se espalha, se multiplica, e se não for tratado destrói todo o corpo espiritual. Há aqui um princípio que atravessa os séculos: o pecado tolerado dentro da igreja é mais perigoso do que o pecado praticado fora dela, porque dentro, ele corrói a santidade, enfraquece o testemunho e mancha a noiva de Cristo. Paulo sabia que se Corinto não lidasse com isso de forma radical, logo a comunidade inteira estaria comprometida. Mas Paulo não está apenas apontando o dedo, ele está conduzindo a igreja a lembrar quem é Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Ele está dizendo: vocês não são mais escravos do pecado, vocês foram comprados por um preço, vocês pertencem ao Senhor. Logo, viver de forma pura não é uma opção, mas uma consequência natural de quem foi lavado pelo sangue de Cristo. É fácil imaginar que alguns líderes em Corinto tenham tentado minimizar as palavras de Paulo, dizendo que eram duras demais, ou que não se aplicavam a todos os casos. Talvez alguns membros tenham defendido o pecador com argumentos emocionais, lembrando de sua história difícil ou de seus talentos na comunidade. Mas para Paulo,
Nada disso era justificativa para ignorar a ordem de Deus. O que Paulo está fazendo aqui não é simplesmente resolver um caso específico, é estabelecer um princípio para todas as gerações da igreja. A santidade não pode ser negociada. A pureza da comunidade de fé é vital para que ela continue sendo luz no meio das trevas. O mais interessante é que, em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo deixa claro que a disciplina gerou frutos. O homem se arrependeu, foi restaurado e reintegrado à comunhão. 2 Coríntios 2, 6, 8. Isso mostra que a disciplina bíblica não é um ato de ódio, mas de amor. Não se trata de expulsar por desprezo, mas de criar o espaço para que o arrependimento floresça. Esse episódio continua sendo um espelho para nós hoje. Quantos pecados são ignorados porque mexem com pessoas influentes? Quantas vezes a igreja se cala por medo de perder membros, ofertas ou reputação? Mas Paulo nos lembra: uma igreja que teme perder membros mais do que teme perder a presença de Deus já está no caminho da morte espiritual. Esta parte da carta é, sem dúvida, uma das razões pelas quais muitos preferem deixá-la fechada. Porque ao abri-la, somos forçados a confrontar nossa própria cumplicidade com o pecado e a responder à pergunta: estamos realmente prontos para ser a noiva pura de Cristo, ou preferimos manter uma aparência confortável de religiosidade? A igreja de Corinto era conhecida por sua abundância de dons espirituais. Havia profecias, línguas, interpretações, palavras de sabedoria e de conhecimento. Aos olhos humanos, parecia uma comunidade vibrante, cheia de poder e unção. Mas aos olhos de Paulo, algo estava fora do lugar. Os dons que deveriam edificar estavam sendo usados para inflar o ego, alimentar disputas e criar divisões internas. Paulo sabia que dons sem amor se tornam instrumentos de vaidade. Ele escreve com firmeza, para lembrar que o objetivo dos dons espirituais não é exaltar o portador, mas glorificar Cristo e edificar o corpo. Em Corinto, porém, a imaturidade espiritual estava transformando a bênção em motivo de competição. Alguns se consideravam superiores por falar em línguas. Outros se achavam mais espirituais por profetizar, e havia até quem menosprezasse os que tinham dons menos visíveis. Essa realidade é tão atual que parece escrita para nós hoje. Ainda vemos igrejas onde dons são usados como cartões de visita espirituais, conferindo status e autoridade a quem os possui. O que deveria ser expressão de serviço torna-se palco para exibicionismo. E quando isso acontece, o Espírito Santo é entristecido, porque o centro deixa de ser Cristo e passa a ser o homem. Paulo, como um pai espiritual, desmonta essa ilusão. Ele ensina que todos os dons vêm de um mesmo Espírito e que nenhum deles é sinal de superioridade espiritual. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. 1 Coríntios 12, 21. Em outras palavras, na igreja não existe lugar para a cultura da comparação, porque cada parte do corpo é indispensável. Mas Paulo vai ainda mais fundo. Ele revela que existe um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios 12, 31. E esse caminho não é a busca pelo dom mais impressionante, mas a prática do amor. Ele dedica um capítulo inteiro, 1 Coríntios 13, para explicar que línguas, profecias e todo conhecimento não têm valor algum se não houver amor. É como se dissesse: vocês podem impressionar o mundo com palavras poderosas, mas se o coração não for movido pelo amor de Cristo, tudo é vaidade. Em Corinto, os dons estavam sendo usados para medir grandeza espiritual. Paulo os leva a entender que o verdadeiro sinal de maturidade não é quantos dons alguém manifesta, mas o quanto ele ama e serve sem buscar reconhecimento. É possível ter todos os dons e ainda assim ser pobre diante de Deus, se o coração estiver contaminado pelo orgulho. Esse alerta ecoa até hoje. Vivemos numa era onde a exposição é constante. Redes sociais transformaram púlpitos em vitrines, e muitas vezes o ministério é avaliado mais pelo alcance e pela estética do que pela fidelidade e profundidade.
Há líderes mais preocupados com aplausos do que com arrependimento, e isso é exatamente o que Paulo combate. Ele lembra que os dons são temporários, mas o amor é eterno. Línguas cessarão, profecias passarão, conhecimento será anulado, mas o amor permanecerá para sempre. Se a igreja perde o amor, ela perde sua identidade. Para Paulo, o uso correto dos dons espirituais está sempre subordinado à edificação do corpo e à glória de Deus. Ele corrige a mentalidade de Corinto, mostrando que os dons são ferramentas, não troféus, e mais são dados segundo a vontade do Espírito, não por mérito humano. Isso significa que não há espaço para orgulho, porque tudo é graça. Imagine a cena: um culto em Corinto onde vários falam ao mesmo tempo em línguas, outros profetizam sem ordem, e visitantes incrédulos entram sem entender nada, achando que todos estão fora de si. Paulo repreende essa desordem e estabelece princípios claros. Tudo deve ser feito para edificação com ordem e decência. O poder de Deus não se manifesta na confusão, mas na clareza que conduz à fé. O que Paulo está combatendo é um desvio perigoso. Quando o dom se torna mais importante que a presença de Deus, ele deixa de ser dom e vira idolatria. E idolatria dentro da igreja é ainda mais sutil e mortal, porque ela se disfarça de espiritualidade. Ele encerra lembrando que a motivação central deve ser sempre o amor que busca o bem do outro. O dom mais elevado não é o que atrai mais atenção, mas o que mais serve. E o maior exemplo disso é Cristo, que, embora tivesse toda a autoridade e poder, escolheu servir, lavar pés e entregar a vida. Talvez seja por isso que esta parte da carta incomode tanto. Ela nos obriga a examinar não apenas se temos dons, mas por que os usamos. Ela nos força a perguntar: o que motiva o meu ministério? O desejo de ver Cristo exaltado ou a necessidade de ser reconhecido? Paulo sabia que dons sem amor destroem comunidades, mas dons com amor transformam o mundo. E é essa escolha que continua diante de nós hoje. Paulo sabia que a igreja de Corinto estava obcecada com julgamentos humanos. Alguns se gabavam por seguir Apolo, outros por seguir Pedro, e outros ainda por serem discípulos diretos de Paulo. Eles mediam a grandeza do ministério pelos critérios visíveis: eloquência, influência, quantidade de seguidores. Mas Paulo desmonta essa mentalidade ao lembrar que o único julgamento que importa é o de Cristo. Ele declara, de forma quase chocante: a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4:3-4. Essas palavras são um soco no estômago de uma geração acostumada a viver pela aprovação dos outros. Paulo não está dizendo que é indiferente às pessoas, mas que sua identidade e seu valor não dependem da opinião delas. Ele vive diante de um único auditório, o de Cristo. O apóstolo aponta para o tribunal de Cristo, o momento em que cada crente terá suas obras reveladas e provadas pelo fogo. Não é o julgamento para condenação, mas para avaliação e recompensa. E ali não importará quantos seguidores tivemos, quantos eventos realizamos ou quão impressionante foi nossa oratória. Importará apenas a fidelidade, se fizemos aquilo que o Senhor nos confiou, com o coração correto e para a glória dele. Paulo deixa claro que muitas coisas que parecem grandes hoje serão reduzidas a cinzas naquele dia. Ministérios que brilham aos olhos dos homens podem não resistir ao teste do fogo, porque foram construídos sobre orgulho, autopromoção e vaidade. E por outro lado, obras que o mundo ignora, uma oração feita em segredo, um ato de amor a um desconhecido, um perdão difícil concedido, podem brilhar como ouro diante de Deus. Essa perspectiva muda tudo. A vida cristã deixa de ser um palco e passa a ser uma construção. Paulo usa a metáfora do construtor. Alguns edificam sobre o fundamento que é Cristo com ouro, prata e pedras preciosas, outros com madeira, feno e palha.
O fogo do julgamento revelará a qualidade de cada obra. O ouro, a prata e as pedras preciosas representam aquilo que é feito com motivação pura, em obediência à palavra e pelo poder do Espírito. Madeira, feno e palha simbolizam o trabalho feito para impressionar, para agradar homens ou para satisfazer o ego. O fogo do tribunal de Cristo não é simbólico no sentido de irrelevante. É o fogo da verdade divina que não deixa passar nada que seja falso. E Paulo, com a autoridade de quem vive com essa consciência, alerta: ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Isso significa que qualquer obra, por mais bela e grandiosa que pareça, que não esteja firmada na verdade do Evangelho está condenada a ruir. A igreja de Corinto precisava ouvir isso, porque estava mais preocupada com quem pregava do que com o que era pregado, mais focada no carisma do líder do que na cruz de Cristo. Paulo traz todos de volta ao centro no final. Não estaremos diante de Paulo, de Pedro ou de Apolo, estaremos diante de Cristo, e ele não será enganado por aparências. Esse ensino é particularmente urgente hoje. Vivemos uma época de construção rápida, onde igrejas e ministérios se levantam da noite para o dia com base em marketing, redes sociais e técnicas de persuasão. Mas Paulo nos lembra que a obra de Deus não pode ser medida apenas pelo tamanho ou pela velocidade com que cresce. O teste não é agora, é no dia de Cristo. Ele também traz um alerta sério: se alguém destruir o templo de Deus, que é a igreja, Deus o destruirá. Isso mostra que não se trata apenas de construir, mas de cuidar para não causar dano ao corpo de Cristo. Divisões, falsas doutrinas, abusos espirituais e manipulação de pessoas são pecados que o Senhor não deixará impunes. A verdadeira avaliação não acontece no Instagram, nem no conselho da igreja, nem na boca dos críticos. Acontece diante de um Deus que vê o oculto, que pesa o coração e que conhece a intenção por trás de cada palavra e ato. Paulo vive com essa consciência e quer que todos vivam assim. Isso o liberta do medo da opinião alheia e o mantém firme mesmo diante de ataques e calúnias. Ele não precisa se defender porque sabe que no dia certo, o Senhor revelará tudo. Entre todos os textos de Paulo, talvez nenhum seja tão íntimo e desconcertante quanto aquele em que ele fala de sua espinha na carne. Em 2 Coríntios 12, ele confessa que, após receber revelações grandiosas de Deus, foi-lhe dado um espinho para que não se exaltasse. O apóstolo, que já havia enfrentado prisões, açoites, fome e perigos incontáveis, agora admite que carrega um sofrimento constante, algo que não se resolve com força de vontade, inteligência ou experiência. Ele diz que orou 3 vezes pedindo que o Senhor removesse esse fardo, e a resposta foi um não. Não um não frio ou distante, mas um não carregado de propósito. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui Paulo nos revela uma verdade, que a igreja moderna muitas vezes evita Deus por amor, às vezes permite que fiquemos fracos para que aprendamos a depender dele. Não é falta de fé, não é maldição, é pedagogia divina. O espinho de Paulo não é identificado nas Escrituras. Isso não é um descuido, mas um ato intencional do Espírito Santo. Ao não especificar, Deus permite que cada leitor se reconheça nesse lugar. O espinho pode ser uma enfermidade, uma limitação física, uma dor emocional, uma perseguição constante, ou até uma luta espiritual persistente. O ponto não é qual é o espinho, mas o que ele produz. Paulo, que já havia sido arrebatado ao terceiro céu e ouvido coisas inefáveis, confessa que esse espinho o manteve no chão. Ele entendeu que, se não fosse por essa ferida, talvez tivesse se tornado soberbo, confiando em si mesmo e esquecendo-se de que todo o poder e toda a revelação vem de Deus. Essa é a escola da humildade. Não se trata de uma humildade artificial, feita de palavras bonitas e gestos ensaiados, mas de um quebrantamento genuíno,
forjado na dor e na dependência diária do Senhor. É o tipo de humildade que reconhece que não somos autossuficientes e que até mesmo o nosso ministério é sustentado pela graça. Paulo não romantiza a dor. Ele não diz que é fácil ou agradável. Pelo contrário, confessa que pediu a Deus para removê-la. Mas quando ouviu a resposta divina, algo mudou. Ele passou a se gloriar nas suas fraquezas, porque descobriu que nelas repousava o poder de Cristo. Essa mentalidade é radicalmente oposta à lógica do mundo, e muitas vezes, à lógica de parte da igreja contemporânea. Vivemos numa cultura que idolatra a performance, a aparência de força e o sucesso sem falhas. Mas Paulo nos ensina que a vida cristã verdadeira é marcada por vulnerabilidade e dependência. Ele afirma: quando sou fraco, então é que sou forte. Essa frase parece um paradoxo, mas é o coração do Evangelho. A força que impressiona a Deus não é a nossa capacidade natural, mas a disposição de reconhecer que, sem Ele, nada podemos fazer. É a força que nasce da rendição. Ao revelar sua própria fraqueza, Paulo também desmonta a idolatria que muitos poderiam ter por ele. Ele não quer que os irmãos o vejam como um super-homem espiritual, mas como um vaso de barro que carrega um tesouro. Essa imagem é poderosa. O vaso é frágil, comum e facilmente quebrável, mas o conteúdo, a presença e a mensagem de Cristo é de valor incalculável. Essa vulnerabilidade também protege a igreja de colocar sua confiança em líderes, e não no Senhor. Paulo deixa claro que qualquer poder ou fruto que venha do seu ministério não é produto de sua habilidade, mas da graça de Deus atuando através dele. Para nós hoje, essa lição é libertadora e confrontadora. Libertadora, porque nos tira o peso de parecer sempre fortes e impecáveis. Confrontadora, porque nos chama a parar de nos gloriar nas nossas realizações e a começar a nos gloriar na suficiência de Cristo. O espinho de Paulo nos lembra que a graça não é apenas o ponto de partida da vida cristã, ela é o sustento diário. É ela que nos levanta quando caímos, que nos mantém firmes quando tudo parece ruir, e que nos molda para que sejamos mais parecidos com Jesus. No fim, a mensagem é clara. Deus não precisa remover todas as nossas fraquezas para nos usar. Ele as usa para mostrar que o poder é dele e não nosso. A vida de Paulo se torna um testemunho vivo de que não é a ausência de dor que define a eficácia do ministério, mas a presença da graça. Quando a igreja moderna tentar esconder suas fragilidades para manter uma imagem de força, lembremos das palavras de Paulo e de seu testemunho. É justamente nas rachaduras do vaso que a luz de Cristo brilha mais forte. A fidelidade de Paulo não foi construída em dias bons, mas provada em noites longas e frias, em prisões úmidas e diante de ameaças de morte. Quando escreve suas últimas palavras, ele não está em um escritório confortável, mas numa masmorra romana, esperando a execução. Mesmo assim, sua voz não treme, e sua convicção é inabalável. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essas não são palavras de um homem que viveu sem falhas, mas de alguém que decidiu não recuar diante das batalhas. O bom combate que Paulo menciona não é uma guerra por poder, fama ou riquezas, mas a luta diária para permanecer fiel a Cristo, mesmo quando tudo ao redor convida à desistência. Hoje, vivemos numa cultura que confunde fidelidade com conveniência. Permanecemos enquanto é fácil, enquanto traz benefícios, enquanto não exige renúncia. Mas a fidelidade que Paulo demonstra vai além de circunstâncias. Ele sabia que ser fiel custaria caro, custaria amigos, liberdade, conforto e, por fim, a própria vida. A carreira que ele diz ter acabado não é uma corrida curta, é uma maratona espiritual. Ao longo do caminho, Paulo foi traído, abandonado, caluniado e perseguido. Sofreu açoites, naufrágios, fome e frio. Foi rejeitado por aqueles que deveriam tê-lo apoiado. Ainda assim, ele não parou, não porque tivesse uma força sobrenatural inata, mas porque estava sustentado pela graça e tinha uma visão eterna, a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, lhe daria naquele dia.
E aqui está algo que precisamos compreender. Fidelidade não é apenas resistir até o fim, é resistir com o coração intacto, sem se tornar amargo, sem perder o amor por Deus e pelas pessoas. Paulo poderia ter se endurecido, poderia ter guardado rancor de todos que o abandonaram, mas não fez isso. No meio das feridas, manteve o coração voltado para o Senhor. Ele escreve a Timóteo pedindo que venha depressa, que traga livros, pergaminhos e até o manto. Esses detalhes mostram que, até o fim, Paulo mantinha a mente ativa, o coração sedento pela palavra e a esperança viva. Não estava aguardando a morte como quem já desistiu, mas como quem vê adiante a glória prometida. A fidelidade até o fim exige 3 coisas que Paulo nos ensina. Primeiro, disciplina. A vida cristã não é um improviso, mas uma corrida que exige treino, resistência e foco. Segundo, resiliência. É preciso aprender a se levantar cada vez que se cai, confiando na graça que nos restaura. Terceiro, esperança eterna. Sem ela, a luta se torna insuportável. Paulo não olhava apenas para o presente, ele vivia com os olhos fixos no dia em que encontraria seu Senhor face a face. Esse chamado à fidelidade é urgente para a igreja de hoje. Estamos cercados por distrações, seduções e atalhos que prometem resultados rápidos sem o peso da perseverança. Mas o Evangelho não nos chama para uma vida de conforto, e sim para carregar a cruz todos os dias. Paulo sabia que sua morte estava próxima, mas não escrevia com desespero. Ele via a morte como a transição para a verdadeira vida. Ele não fala de derrota, mas de vitória. Sua fidelidade não lhe garantiu aplausos humanos, mas o reconhecimento do próprio Cristo. Esse é o prêmio que realmente importa. A coroa da justiça não é um ornamento para a cabeça, mas o selo da aprovação divina, a confirmação de que vivemos e morremos como servos fiéis. E Paulo deixa claro que essa coroa não é exclusiva para ele, mas para todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, todos aqueles que permanecerem fiéis, mesmo nas horas mais escuras, receberão o mesmo galardão. O chamado é claro, não basta começar bem, é preciso terminar bem. Muitos começam cheios de fogo, mas se apagam diante das primeiras tempestades. Outros caminham por anos, mas se desviam no final, iludidos por promessas vazias ou desgastados pelas feridas. Paulo nos convida a ser diferentes, a correr até a última linha, mesmo que as pernas estejam cansadas e o corpo marcado pelas batalhas. A fidelidade até o fim não é fruto de força humana, mas de uma vida rendida ao Espírito Santo. É Ele quem nos fortalece, quem nos consola e quem nos dá a coragem de continuar, quando tudo diz que deveríamos parar. Assim como Paulo, seremos lembrados não pelas conquistas que o mundo aplaude, mas pela nossa capacidade de permanecer firmes, quando ninguém mais esperava que resistíssemos. E no dia em que cruzarmos a linha final, ouviremos a única aprovação que importa: muito bem, servo bom e fiel. Paulo estava prestes a deixar este mundo. As correntes apertavam seus pulsos, o frio cortava sua pele, e a sombra da execução já se alongava sobre sua cela. Mas, no lugar onde qualquer outro homem veria apenas medo, ele enxergava a esperança. Ele sabia que seu corpo seria entregue à espada, mas sua alma estava nas mãos daquele que venceu a morte. E é nesse ponto que suas palavras ganham um peso eterno. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo não está falando de uma possibilidade, mas de uma certeza. Ele vê essa coroa como algo já reservado, intocável, aguardando o momento de ser entregue. A coroa da justiça não é como as coroas deste mundo, feitas de ouro, pedras preciosas ou símbolos humanos de poder. Essa coroa é o reconhecimento do Rei dos Reis, de que sua vida foi vivida em fidelidade. Não importa se o mundo o chamou de derrotado, prisioneiro ou louco. Importa apenas que Cristo o reconhece como vencedor. Há um detalhe profundo aqui. Paulo não chama Cristo de Salvador nesse momento, mas de justo juiz.
Isso significa que o galardão não é entregue por favoritismo ou emoção, mas por justiça. Quem correu a carreira, quem guardou a fé, quem combateu o bom combate, receberá a coroa. E quem abandonou o caminho, por mais que tenha começado com entusiasmo, não terá esse prêmio. Isso desmonta a falsa segurança que muitos carregam. Não basta ter levantado a mão um dia. Não basta ter dito Senhor, Senhor. A coroa é para os que perseveram, para os que amam sua vinda mais do que amam este mundo. Essa é a marca do verdadeiro discípulo, viver cada dia com os olhos fixos no retorno de Cristo, recusando-se a negociar a fidelidade por conveniência. Paulo sabia que, ao fechar os olhos para Roma, abriria os olhos para a eternidade. Ele não encontraria um trono humano para julgá-lo, mas o trono do Cordeiro. Ali, não haveria advogados para distorcer a verdade, nem testemunhas falsas para acusá-lo. Ali, o justo juiz olharia nos seus olhos e diria: muito bem, servo bom e fiel. E se pensarmos bem, toda a vida de Paulo foi uma preparação para esse momento. Cada naufrágio, cada perseguição, cada noite sem dormir, cada lágrima derramada, tudo isso estava sendo transformado em glória eterna. Ele não viveu para acumular bens ou conquistar aplausos, mas para agradar aquele que o chamou. A coroa da justiça é também um lembrete de que o sofrimento presente não é o fim da história. Os açoites não são eternos, as prisões não são eternas, as difamações não são eternas, mas a coroa é. E Paulo nos lembra que essa promessa não é exclusiva dele. Ele diz: a todos os que amarem a sua vinda. Isso significa que essa recompensa está diante de cada cristão que vive em santidade, aguardando com alegria o retorno de Cristo, mesmo quando isso significa rejeição neste mundo. O encontro com Cristo será o momento mais decisivo da nossa existência. Será o instante em que todo sacrifício fará sentido, toda renúncia será recompensada e toda lágrima será enxugada. Não haverá arrependimento por ter sido fiel, mas muitos lamentarão por ter vivido distraídos, buscando o que não tem valor eterno. Paulo não teme esse encontro porque viveu com a consciência limpa diante de Deus. Não significa que foi perfeito, mas que se manteve rendido à graça e disposto a se arrepender sempre que necessário. Ele correu até o fim, e correu na direção certa. Esse é o apelo que a carta nos deixa. Viva de tal forma que, no dia do encontro com Cristo, você possa erguer a cabeça, não com orgulho humano, mas com a alegria de quem foi encontrado fiel. Ame sua vinda mais do que qualquer conquista terrena. Não se prenda a um cristianismo confortável, mas abrace a corrida até o último passo. A coroa está guardada. O justo juiz não falha em sua palavra. Ele recompensará não os mais talentosos, não os mais admirados, mas os mais fiéis. E nesse dia, quando o som da trombeta anunciar que o tempo terminou, que possamos nos apresentar diante dele não como quem viveu para si mesmo, mas como quem entregou tudo por amor ao Senhor. Porque no fim, não importa quantos nos aplaudiram aqui, mas se ouviremos sua voz dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo do vosso Senhor. Se esta palavra falou ao seu coração, não aguarde para si. Deixe seu comentário dizendo: eu quero permanecer fiel até o fim. Inscreva-se no canal Cartas de Paulo para receber mais mensagens que confrontam e despertam. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade e veja também os outros vídeos que já publicamos. Permaneça firme, combata o bom combate e aguarde com alegria o dia do encontro com o justo juiz.